Ai de mim! Provocações, que palavra é essa? Uma palavra que deve vir da Grécia. A Grécia tem que entrar nessa televisão aqui, tomar conta de tudo. A Grécia tem que vir Medeia. Medeia tem que chegar aqui para falar provocações. Mas a Medeia não vem, a Medeia está na Grécia, naquele país que está aqui em perigo, está num perigo enorme, mas sempre será perigoso não acreditar na Grécia. Provocações. Provocações. Bem, vamos falar sobre provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, ano 15. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Aqui hoje nós temos mais um poeta das periferias de São Paulo. É o 14º a vir a este programa. Além de poeta refinado, é o que falam dele. Ele ama a música, o hip hop, claro. Dizem ainda que sabe muito bem como levar seu talento poético para a música das quebradas. Traduzindo, ele seria, além de bom letrista, bom músico também. Ele é bom músico também. Ainda não sabemos bem como isso se dá, mas é o que nós vamos ver agora aqui. Porque ele está aqui ao meu lado para falar de si, das coisas do mundo, da vida e do que ele quiser mais falar. Ele pode falar o que ele quiser, porque o nome dele é Luciano Dimes da Silva, muito mais conhecido por James Bantu. James Bantu, antes de mais nada, quem é você? Sou o filho da Dona Malu, filho de Siegfried Ewing Galloway, um imigrante das Guianas Inglesas que chega nessa cidade e constrói uma família. Essa é a minha história, quem eu me considero, o fruto de um encontro amoroso. E meu pai e minha mãe me deram a oportunidade de estar aqui e viver a vida nessa cidade. Essa cidade me deu oportunidades incríveis, algumas que eu adorei e outras que eu detestei. Peguei todas essas oportunidades e fiz delas poesia, fiz música, fiz canção. Era a única forma da cidade fazer sentido para mim. Filho de pai nascido na Guiana e de mãe paulistana, neta de italianos, como se processa em você essa inusitada mistura cultural? Mamãe é o meu lado criativo, meu lado perspicaz. Papai é a contribuição do intelecto e da rigidez, quase um nórdico, dizendo como se tem que fazer e uma regra para tudo. E a minha mãe inventando mais coisas e fórmulas. Então peguei um pouco disso que era britânico e um pouco disso que era afro-italiano e misturei. Afro-italiano? Sim, assim como o Balotelli, entende? Tá bom. O que fazia o seu pai na Guiana antes de vir para cá? Meu pai era militar. Ponto. Sofreu? Muito. Você sofreu? Bastante. E como e por que ele saiu de lá? Sabe como são os militares, né? Eles provocam e são provocados. E talvez no processo em algum tipo de batalha no país do meu pai, por algum tipo de poder, o lado que o meu pai partilhava, perdeu. Era melhor que ele saísse. Você foi à escola quando criança? Fui para a escola, sim.
e na escola foi onde vivi as experiências mais enriquecedoras. E como a poesia apareceu em tua vida? Porque eu me senti muito enriquecido pelo ambiente escolar, porque sempre existiu o tal do bullying, né? O bullying é muito novo, parece muito novo e recente, mas ele sempre existiu. Sempre existiu algum tipo de provocação de um aluno, de um amigo, de um colega, de um professor dentro desse ambiente escolar. Eu, até hoje, tenho dificuldade de me identificar com os símbolos que são oferecidos dentro desse ambiente escolar. Então, quando criança, eu tentava fugir sempre que podia. Eu cabulei aula, descobri coisas fantásticas, às vezes até colocando minha mãe para arrancar os próprios cabelos, mas acho que isso me fez ser poesia e descobrir que, como meu pai dizia, existem sempre árvores e embaixo de toda árvore existe sabedoria. E às vezes eu saía da escola e ia debaixo das árvores buscar essa sabedoria. E o hip hop? O hip hop é a hora e o momento onde eu descubro de que forma posso contribuir para a minha comunidade. E como é que você conseguiu juntar as duas coisas, música e poesia, sem perder o brilho em nenhuma delas? Meu pai, além de militar, estudou música porque é uma prática comum dentro dos exércitos ter esse estudo musical. Então, ele era músico de ofício também. Minha mãe, com esse lado criativo, ao ouvir as minhas primeiras poesias, ela disse que ela não sairia da casa dela para ir ver isso, porque isso não era uma coisa que a agradava. E eram só poesias faladas, só declamadas. E eu pensei, como posso fazer para que minha mãe saia para ouvir e ver isso que eu gosto tanto de fazer? Então, eu decidi que ia colocar próximo ou junto, ou ia fundir a minha poesia com aquilo que mamãe mais gostava em papai, a música. O paneguinho na estrada, o papai pra cá, o tem coisa mais linda, é o paneguinho, o paneguinho na estrada, o papai pra cá. O paneguinho na estrada, o papai pra cá, o tem coisa mais linda, é o paneguinho na estrada, o papai pra cá. Nunca posso ser o mesmo. James Bantu. De onde vem esse nome? Bantu, o processo de... Houve um sequestro, né, de muitas pessoas no começo do que a gente chama de Brasil. E essas pessoas essas pessoas que foram forçadas a se locomover, essa migração forçada, trouxe como maioria para cá pessoas que pertenciam à origem banto. Do outro lado do Atlântico, na África, estavam esses povos e seu cotidiano. E esses povos foram trazidos para cá. Eu sou um remanescente desses aí. Eu sou a continuação desses aí. Os meus ancestrais vêm desses aí. Você disse, eu sou um compositor romântico que critica os problemas da cidade. A sua crítica também é romântica? Talvez, em algum aspecto. Eu queria ser afro, como afro me quer ser. Pensa que sou livre? Eu penso, livre é você.
Como é bom viver em contato com a terra e nunca ter perdido o elo bom com ela. Afro vive em um vaso, perigo nas janelas. Eu vivo em um lugar que chamaram de favelas. É tudo apertado, quase um gueto, pouca terra. Mas ainda me vejo firme e forte na estratégia de ocupar, resistir e transformar. Palavras tuas. Para cada canção, um gênero musical e um contato com uma cultura diferente. Explica isso. Nunca posso ser o mesmo. Continue. Sempre altere a sua própria possibilidade. Dizem que há versos até de Gianfrancesco Guarnieri e Tamar Assunção em seu hip-hop. Você é antropofágico? Eu sou a continuação. Que mais? Eu sou a ancestralidade viva, represento isso, gostaria de ser, assumir o lugar, portanto sou, quero, gosto desses, me reconheço neles. Eles falam sobre temas que meus professores nunca tocaram, eles me ensinam de uma forma que eu só consigo aprender com eles, porque o que eles fazem está ligado diretamente ao meu cotidiano. Parece que nos saraus da Cooperifa, as pessoas te acham o máximo. É verdade? Sou parte delas. Eu dedico todos os meus poros a elas quando estou lá. Eu as ouço e falo pouquíssimo com elas. Gosto de ouvi-las. A nossa irmandade se dá dessa forma. Ubuntu. Eu sou, porque nós somos. Você faz muito sucesso com as mulheres? Não acredito no sucesso. No fracasso? Muito. Você fracassou muito com mulheres? Sim, sempre. Nosso Gostou? universo nos obriga cotidianamente a fracassar com a figura feminina. Ouvir poesia é o que há de mais legal para treinar a escuta. São palavras suas. Você tem treinado muito? Meu pai dizia, falar é de prata. Ouvir é de ouro. Entre a prata e o ouro, prefiro sempre o ouro. Quais poetas brasileiros você conhece bem? Do Gueto Chabás, Mano Brown, Gaspar dos África Brasil. João Cabral de Melo Neto. Não? Talvez, me diga um poema dele. Um poema? Tem livros. Não é um poema, é toda uma história coletiva da poesia brasileira. João Cabral de Melo Neto é indispensável que você leia, é indispensável. E músicos? Quais você mais gosta de ouvir? Bill Winters, acho fantástico, contribui muito. Lauryn Hill, Tamar Assunção, gosto muito de ouvir Tamar Assunção. Elis Regina e Jair Rodrigues, umas coisas de parceria que eles têm junto, acho fantástico, assim, coisas que eles cantam em sequências de samba. Gosto muito de Milton Nascimento, é uma voz vinda diretamente dos céus, assim. Agora, uma pergunta singela, mas misturada um pouco com um pouco de crueldade. Como é ser negro no Brasil? Gosto do Anderson Silva, vou usar a capa da Trip para responder sua pergunta. Ser negro no Brasil é foda. Ponto. Só a Trip pode falar isso? Não, é porque eles disseram e talvez quando você diz coisas que outras pessoas disseram, seu discurso fique um pouco mais
validado. Às vezes você está dirigindo, a polícia te para, porque esse negão tá com esse carro aí, cara? Aí quando te para, o cara te para e pergunta, pede seus documentos, você mostra os documentos do carro, o cara, não, só parei pela uma abordagem simples. Fala, pô, o que é abordagem simples assim? Negro é professor, rapaz. Negro é a cor da harmonia, é a cor da simpatia, que traz alegria pro nosso país. Eu gosto de falar disso no plural, porque Parece que tempos atrás você foi maltratado por um segurança de uma agência do Banco do Brasil. Conta como foi. se eu ficar falando disso sozinho, como se fosse um problema individual do James Bantu, ele não tem nenhum significado para a minha comunidade, para o lugar que eu pertenço. Mas eu reclamo porque outras pessoas reclamaram. A gente passa por isso cotidianamente, de ter os nossos objetos comprados com o suor do nosso próprio trabalho e sempre sermos exigidos por uma tal nota fiscal que outras pessoas, talvez de outras localidades ou com outros perfis, nunca tenham que demonstrar as suas notas fiscais de seus objetos. Por isso, acho que temos que continuar dizendo por que um tratamento tão diferente e cruel. Por que impedir a tranquilidade das pessoas? Por que impedir as pessoas de serem independentes e autônomos? Por que impedir as pessoas de serem saudáveis? Porque tudo isso é uma espécie de destruição cotidiana que impede as pessoas de evoluir. Como isso não acontece só comigo, eu gosto de falar disso no plural, porque sei que outras pessoas passam pelo mesmo problema. O gerente da agência prestou queixa na polícia acusando você de causar tumulto. No que deu? Ele chamou a polícia para mim depois de eu ter chamado a polícia para ele. Eu acusei o banco de estar tendo uma prática que eu considerava ilegal. Logo, eles resolveram me acusar de alguma coisa. E, supostamente, tudo que um gerente de banco disser tem algum valor. E, dependendo do tipo de pessoa que julgue a situação, o cliente vai ser sempre desfavorecido na relação direta com o gerente. Como o gerente dizia isso, é isso que as pessoas lembram. Mas eu lembro de ter convocado a mesma polícia que me acusou de tumulto para interceder na minha relação que estava sendo ruim com o gerente do banco. Você voltou lá depois? Voltei, juntei a minha comunidade, as pessoas que gostariam de saber o que tinha acontecido e fui até lá. Então fomos acusados de tumulto e vandalismo de novo, mesmo sem quebrar nada, nem pichar, mesmo sem tomar nenhum tipo de atitude, só manifestar o nosso repúdio, fomos acusados de alguma coisa. Estamos sempre sendo acusados de alguma coisa, coisas que nem sabemos que aconteceram, estamos sendo acusados. Na realidade, nós somos culpados sempre. Toda hora, né? James Bantu, como está o seu país? Meu país continua esquizofrênico. Que mais? Tem uma hora que nesse lugar parece que você está em um lugar de aconchego e afeto e carinho. Você pega o ônibus e vai para outros lugares e tudo isso desaparece. Na mesma cidade, no mesmo dia, em alguns minutos de trajeto. Só acho que a nossa cidade sofre com alguma coisa que eu considero
que é uma bipolaridade, mas não considero ela só negativa. Acho que tem comunidades diferentes que precisam se relacionar mais, porque o desconhecer sempre gera algum tipo de problemática, né? Você sente alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Bom, vou falar assim, amada, gentil, pátria. Tenho problemas com certas palavras, porque não lembro da gentileza. Essa gentileza dita não me acessou. Talvez gostaria de citar aquele jogador de futebol da França, Benzema. Benzema não canta o hino francês. Por que Benzema não canta o hino francês? Aí eu quero me juntar a ele e fazer a mesma crítica ao meu país. Talvez, em alguns momentos, não cantaria o hino nacional, por não me sentir representado pelo discurso feito. Você chorou de medo no banco. Você chora por algum outro motivo? Eu adoro chorar. Chorar faz um bem danado. Você chora diante da beleza? Muito. Gêmeo, você é religioso? Tenho meu próprio sincretismo. Você mente? Sim. Por quê? Porque a mentira se tornou, na esquizofrenia chamada Brasil, uma moeda de troca um tanto interessante. Me conte uma coisa. Como é que você gostaria de morrer? Gostaria de morrer como morreu o Louis Armstrong. Colocar um disco de uma música fantástica, deitar, adormecer e morrer. Para onde você acha que vai após a morte? Voltar para o lugar de onde vim. Então me diga o seguinte, para terminarmos essa entrevista. James Bantu, o que é a vida? A vida é escrever sem borracha. O que é a vida? A vida é jogo de fliperama com apenas uma ficha. O que é a vida? A vida é sua chance de estar conectado a tudo aquilo que te cerca só pelo agora. Tá bom, então levanta aí, dá um abraço, porque a coisa mais falsa desse programa é o abraço. Olha aí, fotografa. Negros do continente, vocês deram ao novo mundo o sal que lhe faltava. Sem negros não respiram os tambores e sem negros não tocam as guitarras. Imóvel era a nossa verde América, até que se mexeu como uma palmeira quando nasceu de um casal negro o baile do sangue e da graça.